Muito bem, então nós estamos aqui dentro do gerador Delphi. Olha só, aqui está Deli, gerador Delphi. E provavelmente é por causa disso que ele estava reclamando aqui, né? Então, você deve ter percebido isso daí, eu percebi agora. Então tá, dentro do gerador Delphi nós temos aqui pedaços de código que vão se repetir e nós vamos precisar desse pedaço de código independente da linguagem em questão, tá? Um desse pedaço de código é esse aqui, ó, criar o diretório. Então o cara manda lá a linguagem, a tabela, né? Por exemplo, Delphi banco, a gente precisa criar um diretório dentro da nossa estrutura de diretórios para armazenar os arquivos da linguagem Delphi tabela banco. Daí ele manda Java banco. A gente precisa de novo desse pedaço de código para criar o diretório Java banco, tá? Assim como também esse pedaço de código aqui, olha, ele se repete independente da linguagem, é o mesmo código, né? Se você passar para cá a linguagem e a tabela, né, ele vai gerar o arquivo, nesse caso aqui o arquivo ponto. Se você passar um caminho para ele aqui, ó, tá? Ele grava um arquivo no disco. Então pronto, é um código para criar um diretório e um código para gravar um arquivo no disco. Nós vamos sempre precisar desses dois carinhas aqui, independente da linguagem ou do arquivo que nós estamos gerando. Por conta disso, eu vou fazer o seguinte, olha, que dentro de gerador, tá? Eu vou criar um arquivo chamado gerador base.ts. Ok, ele está reclamando aqui, porque eu ainda não coloquei lá o gerar arquivos para receber uma tabela. Já já ele vai parar de reclamar disso daí, né? Então, voltando aqui, criei o gerador base, tá? O gerador base, ele vai exportar uma classe chamada gerador base. E ele vai importar aqui a classe referente ao FS, né? Deixa eu jogar esse cara para cá. Daí, ele não está reconhecendo quem é o FS, eu vou ter que importar ele aqui em cima. Prontinho. E eu também preciso de um construtor aqui, né? Pronto. Daí eu vou criar dois métodos aqui, tá? Um primeiro vai ser um para criar o diretório, né? Criar diretórios, e um segundo para gravar arquivos, tá? Para criar diretórios vai ser algo parecido com isso, e o para gerar arquivos, já posso tirar dali, vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Para gravar arquivos, tá bom? Então vamos começar com o método para criar diretório. Então tá aí, ó, vou chamar esse método de criar diretório, vou deixar ele assíncrono, vou passar um caminho para ele, ó. Veja que o mkdir aqui eu passo um caminho para ele, tá? Como é que nós estávamos utilizando o mkdir? Nós chamávamos o fs, file system aqui, chamávamos o método mkdir, né? Colocávamos aqui um recursive true, ou seja, se o diretório já existisse, ele não reclamava, ele só tentava criar de novo, tá? Se acontecesse algum erro, nós pegávamos o erro aqui e aí tratávamos do erro aqui dentro, tá? Daí nós vamos fazer dessa forma aqui agora. Vamos utilizar um try catch. Então, se acontecer um erro, eu capturo o erro no catch. E no try, primeiramente, eu vou verificar se existe esse diretório, utilizando o existe. Tá? Sempre sincronizado aqui, tá bom? Então, se não existir, daí eu utilizo o not aqui, ó. Se não existir o diretório que eu passei nesse caminho, daí eu chamo o mkdir sync para criar esse diretório, tá bom? Posso dispensar isso aqui então, e aí está o meu método para criar o diretório. Como é que vai ficar então o meu método para gravar os arquivos? Aqui está, salvar arquivo no disco. Ele também vai ser um método assíncrono, vou chamá-lo de gravar arquivo, daí eu passo o caminho e passo o conteúdo. Porque aqui no write file, olha, eu preciso de um caminho, que é esse aqui, é o caminho com o nome do arquivo, e aqui é o conteúdo dele,
que é o modelo gerado, no caso que nós estávamos utilizando anteriormente, né? Daí eu tenho aqui uma função para capturar o erro de retorno, né? Que eu fiz um pouquinho diferente, olha. Eu tenho lá o gravar arquivo, tenho o caminho, tenho o conteúdo, tá? Daí eu já chamo o write file, passo o caminho, passo o conteúdo, continuo utilizando a minha função de erro aqui, tá? Se acontecer o erro, eu retorno o erro. Veja que aqui eu estava já retornando o objeto JSON erro, né? Mas aqui como eu vou chamar esse gravar arquivo de dentro do gerador, tá? Então eu vou, na hora que eu chamar aquele método, eu vou aguardar o retorno dele. O retorno dele ou vai ser um true, ele gravou o arquivo tranquilamente, ou vai ser um erro. Daí se ele retornar um erro, eu vou retornar o erro do gerador para o controller e finalmente o controller é quem vai retornar esse erro para o lado do cliente, tá? Então, o controller chama o gerador chama o gerador base. Para que o gerador chame o gerador base, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que estender esse cara, né? Extends gerador base, tá? Então, o gerador Delphi vai estender o gerador base e os geradores das demais linguagens também vão estender o gerador base, que vai conter o quê? Vai conter esses métodos, né? A princípio, esses dois métodos, tá bom? Quem sabe depois nós coloquemos mais métodos aí. Mas a princípio, o método para criar o diretório e o método para gravar o arquivo.